Oi pessoal, estamos aqui hoje para bater um papo sobre criação musical, composição, arranjo, essas coisas relacionadas à criação, produção musical. Para quem não me conhece, eu sou o Douglas Fonseca, eu trabalho com trilha sonora, faz 17 anos que eu faço música para comercial de televisão, séries, já fiz mais de 3.000 comerciais de televisão. Também escrevo arranjo para algumas orquestras, a principal delas é a Jazz Sinfônica, faz 16 anos que eu escrevo para eles. Recentemente comecei a escrever para a Metropole Orkest, da Holanda, e outras orquestras mais. E também dou aula aqui na Faculdade Souza Lima. E agora vai ter, na faculdade eu dou aulas de composição, orquestração, essas matérias relacionadas à produção e criação musical. E guitarra. Sobre minha formação, eu fiz música popular na Unicamp, junto com composição erudita. Depois fiz mestrado na University of Miami em Studio Jazz Writing, com a bolsa da Fulbright e da CAPES. Também ganhei 2 prêmios lá nos Estados Unidos e fui fazer 2 cursos de especialização em Los Angeles, um na USC e outro na UCLA, que é o ASCAP Film Scoring Workshop, de trilha sonora, e o Henry Mancini Institute, que é mais para composição de concerto. A gente falou algumas coisas de trilha sonora também, mas é mais para composição de concerto. E a gente vai começar ouvindo uma composição minha. A ideia hoje é dar 10 dicas que eu acho que são importantes para o compositor, produtor, arranjador ter em mente. Mas a gente vai começar ouvindo uma composição minha que chama Ciranda Orquestral, que eu gravei em Los Angeles, no Royce Hall, em Los Angeles, com o Henry Mancini Institute Orchestra.
Bom, então essa foi uma composição que eu escrevi, ela tem um caráter meio de música brasileira, assim, tem vários gêneros, tem um baião, tem uma bossa, depois tem um samba, tem até um apito, fazendo referência ao apito da bateria de samba no carnaval. Por que que eu fiz assim? Porque ia ser tocada lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, no Royce Hall, e eu quis mostrar a música brasileira lá para os americanos de uma forma um pouco diferente, essa coisa, pegar os ritmos brasileiros, colocar numa roupagem orquestral e mostrar um pouco da cultura brasileira, né? Isso tem a ver com o propósito. Quando você vai fazer alguma música, você tem que ter um propósito, se é para uma trilha, se é para um concerto, qual concerto. Quando você vai fazer música sob encomenda, você tem que sempre que seguir um propósito. Tem um pouco a ver com uma das dicas que eu vou dar mais para frente. Então essa foi uma música de concerto com algumas ideias de música brasileira para pintar um retrato da música brasileira num ambiente de concerto nos Estados Unidos. Bom, então vamos falar das dicas, né? Isso foi só uma introdução para vocês só terem um exemplo de dois tipos de produção musical diferentes, né? Concerto e trilha. Agora vamos às dicas, que é o que realmente interessa, né? Então vamos lá, dica número 1. Deixa eu pegar aqui. Tem um atraso. Deixa eu pegar aqui o meu. Dica número 1. Conhecimentos básicos, música e tecnologia. Então, a pessoa que quer seguir esse caminho de criação musical, composição, se ela quer ser uma pessoa eclética, assim, versátil, para atuar em várias áreas, ela tem que ter um conhecimento amplo de música e também de tecnologia. Antigamente, o material do compositor era a lapiseira e o papel. Compunha, ia lá, a orquestra tocava e tudo mais. Mas hoje em dia, a tecnologia foi mudando e tal, e hoje em dia o produtor musical, se ele não estiver andando de mãos dadas com a tecnologia, ele não consegue fazer muita coisa. Não sei se isso é bom ou ruim, mas é a realidade. Então, além dos conhecimentos musicais, o compositor, arranjador, produtor, tem que ter conhecimento de tecnologia, hoje em dia. Então vamos lá, alguns conhecimentos musicais que o arranjador, o produtor deve ter. Começando de coisas bem simples como harmonização em bloco, se ele for fazer um arranjo para big band, um arranjo para alguns sopros, né? Harmonização em bloco, saber harmonizar com os sopros, por exemplo. Escrita linear, se for escrever para cordas ou coro, canto, né? Se for uma escrita vocal ou para cordas, a escrita é mais linear, mais contrapontística, não é blocada igual aos sopros, né? Se você escreve para cordas do jeito que você escreve para sopros, você vai estar subutilizando as cordas. Então, escrita linear, escrita para seção rítmica, tem o jeito certo de escrever para bateria, para guitarra, tem acordes que o guitarrista consegue tocar, tem acordes que não, o baixo, onde escrever o piano para não embolar com o baixo, o que escrever para bateria e que tipo de escrita para facilitar a vida dos músicos, né? Então, saber escrever para seção rítmica, instrumentação, porque isso é claro que o compositor, arranjador, se ele vai escrever para uma orquestra, ele tem que conhecer detalhadamente cada instrumento, saber que nota pode tocar, a característica, a sonoridade, se o músico tem que respirar, se não tem que respirar, que dinâmica que ele consegue fazer. Então é instrumentação. Orquestração, que são as técnicas de orquestração para você combinar os naipes, que você vai fazer, se tem um oboé solista, como que você vai acompanhar as cordas, o que as cordas vão fazer para acompanhar o oboé, de forma que não atrapalhem o oboé, e ao mesmo tempo complementem, dê movimento para a música. Então é a parte de orquestração, né? Composição e arranjo em vários estilos, isso é principalmente importante para quem vai fazer trilha sonora e quem vai trabalhar com publicidade, porque publicidade você faz muitas coisas diferentes. Num dia você está fazendo um jingle que é um funk carioca, no outro dia um orquestral, um jazz, um hip hop. Então a vida do compositor que faz jingle, faz música para comercial de televisão, é uma pesquisa constante. É uma pesquisa incansável, que ele está sempre aprendendo, porque você tem que fazer várias coisas diferentes. Então, essa coisa de conhecer vários estilos, pesquisar, ouvir, o baixo então é assim, a sonoridade da bateria nesse estilo é assim, para você, quando precisar fazer uma música naquele estilo, você já ter uma ideia do que é. Audição e estudos de partitura, né?
Conhecimentos básicos de regência, porque eventualmente o compositor arranjador vai reger um arranjo ou uma composição, então ele tem que ter um básico do gestual para indicar entradas e saber explicar para o músico como tocar e tudo mais. Técnicas de ensaio e direção musical, né? Ter uma psicologia para conversar com os músicos, saber falar para não ter um tom agressivo, né? E fazer o pessoal se unir, e não, né? Fazer o pessoal se unir. Às vezes está num estúdio, você tem diferentes músicos, cada um tem uma cabeça, e como é que você vai fazer todo mundo entrar num consenso ali? Então essa coisa de saber ensaiar os músicos. História da música, que é conhecimento dos gêneros, os artistas, conhecer as bandas, mais um conhecimento geral de música, né? Então isso aqui é um apanhado geral de conhecimentos dentro da música. Se o compositor arranjador for multi-instrumentista, melhor, porque ele vai pegar uma trilha para fazer, ele não precisa contratar tantos músicos, ele pode gravar a base toda, toca a guitarra, toca o baixo, programa a bateria, aí faz umas cordas sequenciadas. Aliás, eu falei lá no começo, essa é uma trilha que eu gravei com músicos reais, porque hoje em dia a gente faz tanta coisa com sintetizadores que às vezes né, você fica assim, ah, essa foi com músico real e tal. Enfim, com a orquestra lá daquela cena do Jag. Então, se o compositor, produtor for multi-instrumentista, ótimo. Pianista, ou ter uma noção do piano, tem que ter para sequenciar as coisas, mas multi-instrumentistas, em vez de você gastar cachê, tanto de cachê, você vai gastar um pouco menos, porque hoje em dia, às vezes, você não tem a possibilidade de chamar muitos músicos, então, além de compositor, produtor, arranjador, se o produtor musical tocar um instrumento, também facilita, ajuda. Beleza, então esses conhecimentos de música. Agora de tecnologia. Então eu tenho que saber esses softwares de produção musical, que é Pro Tools, Logic, Cubase, saber fazer a parte MIDI, os samples, editar áudio, toda essa parte do software de gravação e produção musical, né? Aí software de notação musical, se você é um arranjador, se você quer ser um arranjador, se você escreve o seu arranjo inteiro à mão, é muito raro hoje em dia alguém que escreve inteiro. Eu escrevia, no passado eu escrevia à mão, eu fui ter meu primeiro computador, eu tinha 23 ou 24 anos, já escrevia bastante à mão. Mas hoje em dia é muito raro você ver alguém que escreve um arranjo inteiro à mão, né? Porque às vezes você escreve, você quer editar alguma coisa, você quer extrair as partes, poxa, na mão fica complicado. E o software de notação musical favorece também, porque você pode ouvir para ver se tem alguma nota errada. Então ajuda muito na edição, extração das partes. Então o software de notação musical também é uma ferramenta importante para o arranjador hoje em dia. Daí conhecimentos de equipamentos de estúdio, como que você vai microfonar cada instrumento, como que você equaliza um pré, essa coisa de conhecimento de estúdio, né? E aí de gravação, mixagem e master. Eu sei que eu estou juntando muitos conhecimentos aqui numa pessoa só, que é o produtor musical, mas é o que está acontecendo. Tipo, antigamente tinha o produtor musical, os estúdios, os grandes estúdios, antigamente tinham o baterista da casa, o quarteto de cordas da casa, o arranjador da casa, o maestro da casa. Então um criava a letra, outro criava a música, o outro tocava a guitarra, o outro regia, o outro tocava a bateria. Aí, conforme foram surgindo equipamentos, surgiu a bateria eletrônica, pronto, aí puxa, produção musical, bateria eletrônica. Bateristas perderam um pouco de trabalho, e estúdio, né, de jingle, essas coisas. Então, o que acontece hoje em dia? O produtor musical está acumulando cada vez mais funções. Então, se você vai fazer uma trilha e você não tem um assistente, você que vai montar o microfone. Você vai chamar o seu amigo para tocar o violão, você que tem que montar o microfone. Se você trabalha num estúdio grande, que tem uma estrutura grande, você tem seu assistente, seu engenheiro de som, tudo bem. Mas se você eventualmente vai gravar em casa, ou coisa assim, você tem que saber usar o microfone, tem que saber gravar, você tem que saber, né, usar um pouco dessa tecnologia. Então, a primeira dica foi essa, que é sempre andando de mãos dadas, música e tecnologia, certo? Vamos para a segunda dica, então. Legal, segunda dica é definir a concepção de acordo com a proposta. Então, quando você vai fazer música sob encomenda, você tem que fazer uma música de acordo com
o interesse daquela pessoa que te encomendou. Se ela quer uma música para a cena do filme dela, você tem que fazer, você não pode fazer uma coisa que você está acostumado a fazer e não serve para o filme. Se você tem a possibilidade de escolher uma música que você gosta de fazer, que você sempre fez, faz otimamente bem e serve o filme, ótimo, né? Agora, o principal é servir o filme, né? O principal é a música que tem que dar certo com o filme. Se você pensar em personalidade, música com personalidade, se você tem a opção de colocar uma música numa cena com personalidade e servir a cena, ótimo. Se você consegue colocar uma música sem personalidade e serve a cena, menos mal. O que você não pode fazer é colocar uma música muito genial que não tem nada a ver com a cena, por exemplo. Né? Não necessariamente a melhor música para o seu gosto é a melhor música para aquela cena. Então, estabelecer uma concepção de acordo com a proposta. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, muito interessantes de concepção. Tem esse filme, The Elephant Man, de 1980, o compositor é o John Morris. Ele é um filme que fala de uma pessoa deformada, não sei se vocês já assistiram, alguns de vocês já devem ter assistido, e um cara leva essa pessoa deformada para um circo e trata ele como se fosse um animal, mas ele é um ser humano com sentimentos, igual a todos nós, e ele fica lá deformado dentro de uma jaula, tratado como se fosse um animal, e esse cara cobra, não o deformado, o que trancou o Elephant Man, o Homem-Elefante. O cara que trancou o Elephant Man cobra entrada para as pessoas verem essa aberração. Daí é o seguinte, o filme é um drama, porque, poxa, é uma pessoa que tem coração, que tem sentimento, que tem tudo, só que ela tem uma deformação física no rosto e as pessoas vão lá para ver esse cara como se fosse um animal, uma coisa... Então o filme é um drama, mas se passa num circo. É uma história triste, mas se passa num circo. O que o John Morris teve a ideia de fazer? Olha a concepção que ele chegou, que foi muito legal. Ele usou instrumentos de circo, handbells, xilofone, marimba, vários sininhos, essa instrumentação de música de circo, só que música de circo é alegre. E ele fez uma música mais triste, ele fez uma balada, assim, várias cenas. Mas ele fez uma balada mais triste, mais dramática, que tem a ver com a história do filme, que é essa coisa triste do cara ser enjaulado e tal. O clima do filme, não pode ser uma música feliz. Então, o John Morris pegou os instrumentos de circo, os sininhos, handbells, todos esses instrumentos de circo, e fez uma música triste. Vamos ouvir como ficou. Essa é a concepção. Então ele chegou numa concepção que é adequada e muito legal para o filme. Vamos ouvir. Então, vocês podem perceber que é uma música, né, que não é alegre de circo, apesar de usar os instrumentos de circo. Outra concepção interessante. A gente não está falando de gosto musical aqui, né? A gente está falando de concepção, né? Eu não estou colocando músicas que eu gosto para vocês ouvirem, apesar de eu gostar dessa música, mas a gente não está levando gosto considerando gosto aqui, a gente só está analisando concepções musicais. Uma concepção interessante é a do filme Rocky, porque o filme é de luta, mas também tem todo um drama por trás e tal, e o compositor, que é o Bill Conti, fez uma música barroca para remeter ao drama do filme e colocou uma bateria, uma seção rítmica de rock, um rockinho leve em cima. Então ele juntou essa coisa barroca com o rock, é uma mistura do barroco com o rock, juntou uma concepção que deu personalidade para a música. Vamos ouvir um pedacinho da parte barroca. Legal. Aí ele pegou e colocou isso com outros instrumentos, mas é essa composição em cima de uma seção rítmica para dar um efeito um pouco mais para o rock. Vamos ouvir o próximo exemplo. Uma coisa um pouco mais para o rock. Outra concepção interessante, American Beauty. Eu vou pular eu tenho essa cena do rock também, a cena final. Vamos mostrar só um pedacinho então, Felipe. Uma outra concepção interessante é o de American Beauty, a beleza americana. E o compositor Thomas Newman, ele fez uma música toda com percussão e instrumentos mais neutros. Porque o que acontece? Se você usa cordas,
cordas têm um poder de emoção, de expressão muito grande. Então, se você quer dar uma sensação um pouco mais neutra, você tem que usar uns instrumentos tipo percussão, violão. Violão também, às vezes, não. Violão de aço, talvez. Mas se você coloca cordas numa cena, fica muita emoção, sabe? Então, o Thomas Newman procurou usar bastante instrumentos de percussão, marimba, xilofone, xylofone, né, vibrafone, banjo, usou uns instrumentos assim, para deixar a intensidade do drama um pouco mais neutra. Aliás, quando o diretor tem uma cena que é ambígua, você pode ter dupla interpretação, às vezes para um pode ser tensa a cena e para outro pode ser uma comédia, por exemplo, que normalmente a gente faz? Não coloca música. Porque se você coloca música, a cena vai para um lado ou para o outro. Então é melhor deixar sem música. Aí cada um interpreta só a cena do seu jeito. Mas o Thomas Newman, para dar uma amenizada na emoção, no calor da emoção da música, procurou usar mais instrumentos de percussão. Vamos ouvir e essa música virou referência, né? Essa música do American Beauty, essa trilha. Vamos ouvir um pedaço. Então, essa é outra concepção interessante. Outra é o Poderoso Chefão, do Nino Rota. E ele achou uma forma de dar um caráter de música italiana, mas ao mesmo tempo ser uma coisa bem dramática. Então é uma música italiana, mas tem aquela coisa meio triste que tem a ver com o drama do filme. Vamos ver um pedaço. Último exemplo para ilustrar essa coisa da segunda dica, que é a concepção. Eu vou mostrar um comercial de televisão que eu fiz para Olímpicos, que o diretor queria uma música emocional, mas brasileira. Eu pensei, putz, emocional, mas brasileiro. Eu não queria cair no clichê de violão de nylon bossa nova, né, eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. O que eu fiz? Eu coloquei umas pitadas de percussão, então a cuíca entra só fazendo tem um berimbau de vez em quando, tem o tamborim é o único mais frequente, e aí coloquei 2 violões de aço, dedilhando, mas acentuando, o dedilhado acentuando como se fosse uma música brasileira, um samba, assim, sabe? E aí cada violão numa região, um no L e um no R, umas pitadas de percussão e um lalaiá vocal, assim, para dar um pouco de emoção. Vamos ouvir como ficou. Então você vai achando elementos para atingir aquela mesma emoção, mas fugindo um pouco dos clichês, né? A terceira dica número 3. Compor usando um instrumento que você não sabe tocar. Por quê? Porque quando a gente sabe tocar um instrumento, a gente acaba indo muito naqueles caminhos que a gente estuda sempre, a gente acaba caindo em clichês, em linhas melódicas que a gente está acostumado a tocar. Então se você pega um instrumento que você não conhece, você não sabe tocar, tipo, você desenvolve uma melodia ali, aquela melodia ela está livre das suas convenções, as coisas que você estudou. É uma melodia que está na sua cabeça. Então é uma forma... É claro que não é para todo mundo, tem gente que toca extremamente bem o instrumento e vai compõe também extremamente bem e foge dos clichês que ele estudou, mas é uma forma também, é interessante você pegar um instrumento que você não sabe tocar e tentar compor alguma coisa com ele, porque vai sair do padrão que você está acostumado a fazer sempre, é uma forma de desenvolver a criatividade, certo? Não tenho muito o que falar sobre essa dica, é a dica número 3. Então vamos lá, dica número 4. Criar um mapa inicial para desenvolver a composição ou arranjo, unidade e contraste, manter o ouvinte interessado, caminhar para um clímax. Então, essa coisa da música, a música ela sempre tem que ter, igual qualquer arte, eu acho, tem que ter unidade e contraste. Fica estranho se você desenvolve uma música com um monte de ideias assim, e de repente lá no final você apresenta uma ideia que não tem nada a ver com o que veio antes, não tem unidade. A música tem que desenvolver com uma certa unidade, mas ao mesmo tempo ela não pode ser a mesma, não pode ser cansativa, não pode ser entediante, ela tem que ter contraste. Então, tem até uma definição de beleza em algum desses dicionários aí que eu já li que diz que beleza é harmonia e contraste. Harmonia no sentido de, né, de uma coisa harmônica, assim, não de música, não harmonia de música, harmônico, assim. Então, harmonia e harmonia e contraste, a gente pode dizer que em música seria
unidade e contraste. Então, a obra toda, o arranjo todo tem que ter uma unidade, mas ao mesmo tempo tem que ter vários contrastes no meio para não ficar entediante para o ouvinte, porque o que a gente quer? A gente quer proporcionar uma experiência agradável, interessante, produtiva para o ouvinte. Então ele tem que ficar lá grudado na música, que legal ouvir isso, então tem que ter os contrastes. E tem que ter uma unidade para ser uma coisa só. E outra coisa que é ter um clímax. É legal você desenvolver uma composição, um arranjo, qualquer obra musical que conte uma história, que vai desenvolvendo uma história até chegar num clímax. Normalmente o clímax é 80%, 90% da composição. Então, como que você pode fazer para desenvolver esse mapa? Você pode ir anotando no seu caderno com palavras. Não precisa ser notas, partituras, pode ir anotando com palavras. Introdução, piano, mais a flauta. Parte A, saxofone, não sei o que, continua o piano, entra o contrabaixo. Parte B, bateria com os pratos fazendo efeitos, não sei o que. Entendeu? Você vai desenvolvendo isso com o texto. É claro que no decorrer do arranjo você pode mudar uma coisa aqui, outra ali, mas pelo menos você já tem um mapa, um esqueleto de onde você quer chegar. Um esqueleto inicial, um mapa inicial. É melhor do que você começar do nada. E aí, com o tempo, com a experiência, você eventualmente começa a fazer um arranjo sem fazer mapa, porque você já vai desenvolvendo a prática, né? Mas para quem está começando, é legal fazer um mapa para você desenvolver a sua música de forma que ela fique interessante, de forma que tenha contraste e unidade ao mesmo tempo. Então essa foi a dica número 4. Dica número 5. Criar músicas com ruídos, sem instrumentos convencionais. Eu já passei por várias experiências de ter que fazer música com sons sem ser de instrumentos. Então música com som de despertador, som de bip de supermercado, som de... né? Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma trilha que eu fiz para uma série chamada Gunslinger, um pedaço da trilha que é só com ruídos. Eu fiz só com ruídos, mas ao mesmo tempo vocês vão perceber que tem momentos de contraste, tem hora que fica só agudo, tem hora que fica só grave, tem hora que eu fatiei o chiado, o ruído, para dar uma sensação mais percussiva. Vocês vão ver que tem um desenvolvimento, apesar de não ter nenhum instrumento convencional, ser só construída com ruído. Então vamos ouvir, Felipe. Essa música foi feita sem nenhum instrumento convencional, então tudo que eu tive que fazer foi importar sons de chiados no Pro Tools e fatiar, e fatiando de acordo com o que eu achava interessante. Agora esse próximo exemplo é uma trilha para comercial de televisão que eu fiz usando só sons de despertador. Então eu peguei alguns sons de despertador de livraria e também gravei alguns despertadores e fui afinando. Ah, esse vai ser dó sustenido, esse ré, esse mi. Fui afinando os sons de despertador, às vezes tem oitavas diferentes, para poder fazer uma melodia reconhecível. Vamos ouvir. Um outro exemplo de música feita sem instrumentos convencionais é também uma trilha que eu fiz para um programa da Fox sobre comida. É um programa de cozinha, de culinária, e eles queriam uma música que só tivesse sons de equipamentos de cozinha. Então, faca, tesoura, liquidificador, batedeira, panela, garfo, prato. Então eu juntei o máximo de sons de cozinha que eu consegui e fui combinando esses sons para fazer alguma coisa musical. É claro que ficou mais percussivo do que melódico, do que harmônico. Ficou uma música mais percussiva. Mas ficou interessante, só com sons de cozinha. Vamos ouvir. E um outro exemplo, o último exemplo dessa coisa da dica 5, que é fazer música com sons não convencionais, assim, sem instrumentos convencionais, foi uma trilha de Natal que eu fiz para Itaú, o Fernando Meirelles era o diretor, que ele queria sons ecumênicos, de sinos ecumênicos. Então eu tive que gravar também vários tipos de sinos, tem sinos que eu não encontrei porque era sino, sei lá, de qual país, que era uma chapinha, eu gravei uma chapinha, e aí fui afinando os sons e chegando numa melodia. Bom, então vamos para a dica 6. Dica 6. 1 é bom, não, desculpa. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Isso. Em inglês o pessoal fala you played once, it's a mistake, you played twice, genius, 3 times, boring. Que significa, se você toca só uma vez aquela ideia, se você apresenta aquela ideia musical só uma vez no seu arranjo, na sua composição ou no seu improviso,
Se você apresenta apenas uma vez aquela ideia, fica parecendo que é um erro. Se você apresenta 2 vezes, legal, você apresentou uma ideia, você reforçou a ideia. Legal, gênio. Se você apresenta 3 vezes, já começa a ficar entediante, né? Por isso que eles falam, play it once, once a mistake, twice genius, 3 times boring. Então, uma vez parece um erro, 2 vezes legal e 3 vezes é entediante. Então a gente tem que sempre achar um meio termo entre apresentar uma ideia, reforçar aquela ideia, mas não ao ponto de ficar entediante, né? A gente sempre tem que desenvolver o arranjo e a composição para ser interessante, para não cansar o ouvinte, né? Então, outra dica, definir planos dinâmicos, dica 7 agora. Definir planos dinâmicos de acordo com a prioridade, melodia, linhas secundárias, acompanhamento. Que é o que em inglês o pessoal fala que é o foreground, middle ground e background, que tem a ver com pinturas, né? As pinturas, as telas, pinturas sempre tem essa coisa do foreground, middle ground, background. Então, na música também, você tem que sempre pensar o que é o foreground. O foreground sempre é a melodia, né? A melodia, a não ser que você queira uma ideia da melodia meio escondida, assim, que vai aparecendo depois, tudo bem. Mas, normalmente, o foreground, o principal é a melodia. Isso tem que aparecer mais. O middle ground são linhas secundárias, às vezes uma resposta da melodia, né, um contracanto, um contraponto, e o background é a parte rítmica, a parte harmônica. Então essas 3 coisas têm que estar em equilíbrio para o ouvinte sempre entender a melodia. Ele tem que sempre entender a melodia. Você não pode inverter a natureza das coisas, por exemplo, colocando uma flauta no grave, fazendo uma melodia, com os trompetes sem surdina acompanhando, trompete com trombone fazendo acompanhamento para a flauta no grave. Isso não vai dar certo, não vai aparecer. Por quê? Porque o seu foreground, a melodia principal, está num instrumento que não tem poder de som no grave. Então, você sempre no seu arranjo tem que pensar em equilibrar essas 3 coisas para o ouvinte sempre ouvir primeiro o foreground, que é a melodia, e ouvir bem também o middle ground, que são as notas, as linhas secundárias, e o background também tem que dar aquele apoio, né? Então essas 3 coisas têm que estar em equilíbrio para dar corpo para a música, mas ao mesmo tempo não atrapalhar a melodia. Aí tem uma série de formas que você pode fazer isso, tem muitas formas de você fazer isso, com dinâmica, com instrumentação, com pausas, com mudanças rítmicas, aí já é um assunto para 10 aulas, assim, 10 palestras, né? Mas eu só estou dando uma ideia geral. Então sempre tenha em mente esses três planos dinâmicos, o foreground, middle ground, background. Então esse é a dica 7, vamos lá para a dica 8. Movimento, preenchimento no acompanhamento da melodia. É muito comum, quando a pessoa está começando a escrever arranjo, ela faz uma melodia e ela estudou os blocos da harmonia lá e ela coloca os blocos, nota longa embaixo. Isso empobrece o arranjo, porque você não tem movimento. É importante você fazer movimento com o acompanhamento, ter contracantos, ter um acompanhamento que não atrapalha a melodia, mas que ao mesmo tempo dê movimento para a música. Então você tem uma melodia que tem um espaço de 1 compasso, 2 compassos, faz uma resposta da melodia, um baixo em movimento contrário da melodia, para dar um movimento, para a música, faz umas inversões de acordes, para a música ficar um pouco mais interessante, para não engessar a música, para a música ter fluir bem, entende? Então essa coisa de movimento, com o acompanhamento, tem que ajudar a dar um movimento para a música. Isso é dica 8. Dica 9, mais para orquestração, que é safety in numbers, que o pessoal fala nos Estados Unidos, safety in numbers. O que significa? Se você quer uma parte específica da música, você quer um som bem impactante, heróico, assim, você precisa dobrar bastante os músicos, porque os músicos tocam com mais confiança quando ele percebe que tem outro do lado dele tocando a mesma coisa. Então eles afinam melhor, eles tocam com mais confiança, dependendo do tipo de escrita que é. Então, se você pode, é claro que às vezes você quer um som mais transparente, você tem que colocar um instrumento solo, menos instrumentos aqui e tal, tudo bem. Mas quando você quer uma coisa mais grandiosa, mais épica, se você pode dobrar vários instrumentos sem afetar a sua ideia musical, ótimo, porque aí você vai ter safety in numbers, né? Isso dica 9, e agora vamos lá para a última dica, que é mais... Eu comecei com a dica de o que o compositor
arranjador precisa saber musicalmente, né? Essa coisa do conhecimento musical e tecnologia. Depois algumas ideias de concepção, como planejar um arranjo, como equilibrar os instrumentos no arranjo. E eu vou finalizar com uma dica que é mais de produção, que é mixagem. A dica 10, então, é cortar frequências que não ouvimos para limpar o som. O que acontece? Se você vai gravar um trio, um quarteto, um duo, se você não corta as frequências, tudo bem, não vai impactar tanto. Mas quanto mais instrumentos você tem, se você tem uma orquestra enorme e você grava um instrumento de cada vez, ou coisa assim, cada gravação você vai ter o room tone, que a gente chama, que é o tom da sala, né? As frequências que a gente não precisa ouvir. Então vai ter o tom da sala. Então você está gravando uma flauta aqui, mas tem um chiado na sala, que é o room tone, que vai. Então você vai acumulando esses graves de instrumentos que você nem precisa ouvir grave, flauta, violino, voz. Você vai acumulando isso na mixagem. Se você não corta, sua mixagem vai ficando um pouco embolada. Então, para dar nitidez, para dar mais transparência para a música, é melhor cortar as frequências que a gente não ouve. E algumas frequências também que atrapalham, tipo, às vezes você grava um cello, você vê lá que tem um momento que toda hora que ele toca aquela nota dá uma ressonância estranha, tirar um pouco. Então é mais uma dica de mixagem, tá bom, pessoal? Eu espero que essas 10 dicas tenham sido úteis para vocês. Eu vou só falar o tópico de cada dica, então, rapidamente. Dica 1. Conhecimento básico de música e tecnologia. Dica 2, definir a concepção. 3, compor usando um instrumento que você não sabe tocar. 4, criar um mapa, para você ter um esqueleto de para onde ir, né? Criar um mapa, com palavras mesmo. Quando possível, fazer músicas sem instrumentos convencionais, né? Para fazer uma coisa diferente. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Dica 6. Dica 7. Equilibrar bem os planos dinâmicos. Dica 8. Movimento no acompanhamento, para ajudar a música sempre a ter movimento. Dica 9. Safety in numbers. E dica 10. Cortar frequências que não ouvimos, para não embolar o som na hora que você vai mixar. Então eu espero que isso tenha sido, esse nosso encontro aqui tenha sido útil para vocês. Foi muito legal ver alguns comentários. Fiquei muito contente de ver alguns comentários aqui, ver um pessoal que eu conheço participando. Então, um abraço grande para vocês e a gente se encontra em breve. Tudo de bom.